A providência de Deus faz aquilo que nós não conseguimos e não podemos fazer. Quando se escolhe os temas, né, das noites, Padre, não todo mundo senta para escolher. Nós colocamos os temas por noite e Deus faz a maravilha que faz na noite como essa. Coloca as leituras de acordo com o tema para a gente entender como nosso Deus é grande. E age muito além e na nossa frente. Não é? Compreender a palavra de Deus não é somente se basear no que diz as Escrituras, porque a nossa igreja foi fundada por Jesus e tem como alicerce os apóstolos, não é? Então nós vivemos também da tradição, daquilo que os apóstolos ensinaram e que não está escrito na palavra de Deus. A igreja vai chamar alguns desses que conviveram diretamente com os apóstolos de santos padres. Pessoas que conviveram, com quem conviveu diretamente com Jesus. E aí nós entramos no tema da noite de hoje. Nós já sabemos o que é a Santa Missa. Nós já sabemos quem celebra a Santa Missa. Já? Essas 2 noites. E a pergunta de hoje é: quem pode participar da Santa Missa? A palavra de Deus já nos disse hoje que todos podem participar. Todos. Mas sempre foi assim? Alguém sabe dizer? Quem aqui nasceu na época dos apóstolos, levanta a mão para mim ver. Não tem ninguém mais? Quem nasceu aqui antes de 64? Levanta a mão. Antes de 64. 61, 64. Temos alguns aqui, né? Vocês participavam das missas nessa época já? Vocês lembram como eram as missas antes dessa época? Não lembro. De 61 até 64, ainda estava no período de transição, né? Vamos entender um pouco disso. Na época dos apóstolos, todos podiam participar da missa? Não. A missa era dividida em 2 pedaços. Não tem cuidado para a gente não entrar num tema da frente, vamos falar sobre isso bem direitinho. Mas a missa era dividida em 2 pedaços. Uma parte somente os batizados podiam participar, que é a segunda parte que nós compreendemos hoje do ofertório para frente. Quem não fosse batizado, quem estava ainda se preparando, se convertendo para entrar nessa nova onda que estava nascendo a partir de Jesus Cristo, sendo cristão, só podiam participar até onde nós entendemos hoje como o Evangelho. Terminando essa parte, quem não era batizado era convidado a sair e somente ficavam os que fossem batizados para participar da mesa da Eucaristia. Ótimo. Caminhou-se muito de lá para cá. E a partir daí foi se compreendendo o que Jesus quis dizer quando todos eram convidados a participar desse banquete eucarístico. Lembremos que a Bíblia foi escrita em pedaços, né? Nós só temos 3.000 anos mais ou menos de Bíblia escrita, uma parte no Antigo e outra depois dos Apóstolos, mais ou menos isso, uns 3.000, 3.500, não é mais ou menos, Padre? E muitas dessas compreensões foram surgindo devagar, porque alguns dos pedaços da Bíblia foram encontrados agora há pouco tempo ainda. Existiam lacunas que a gente não conseguia completar, entender direito. Então entender o que a palavra de Deus quis dizer quando Jesus reuniu os seus apóstolos ao redor de uma mesa para celebrar o banquete da Eucaristia pela primeira vez. E quando o autor sagrado, aquele que escreveu, vai colocar que Jesus desejou ardentemente celebrar aquela Páscoa com os apóstolos, vai colocar assim de maneira bem significativa: desejei o desejo. Olha, na missa, quando nós nos encontramos ao redor do altar,
da celebração, nós estamos participando do maior desejo do coração de Jesus para conosco. Porque Ele desejou o desejo. E poder está no meio de nós na Eucaristia, sendo pão e sendo sangue. Mas, durante muito tempo, aquilo que o Padre João estava falando ontem, nós aprendemos a assistir à missa. Sou 73, mas já peguei muita gente ainda assistindo à missa. Nem todos que vão à igreja participam da missa, muitos ainda assistem. Hoje, com mais frequência, nós participamos, mas antes era mais difícil, muita gente vinha para assistir mesmo. Eu ainda acompanhei muita gente na missa, na hora da missa, rezando o texto. Vocês já viram isso? Por quê? A missa era celebrada em latim, não era? O padre de costa para o povo, ele entendia o que estava dizendo, só ele e ninguém mais. A gente sabia aquelas respostas que a gente não sabia de cor, muitas vezes não sabíamos o que estavam dizendo. Como não entendia, eu ia fazer aquilo que eu entendia, rezar o texto de Nossa Senhora. E mesmo depois de 64, do concílio, que vai completar 50 anos, graças a Deus, e a igreja já começa a celebrar, nós podemos celebrar a missa na nossa linguagem, cada um na sua língua. A maior de todas as orações de todos os tempos se chama Santa Missa. Você pode juntar aí tudo que você quiser. Todos os macumbeiros do mundo inteiro num canto só. E coloque em outro lugar com duas pessoas para celebrar a missa. Essa derruba todos esses poderes. É a maior de todas as orações. E nós muitas vezes deixamos de ir para essa oração para ficar em casa vendo outras coisas. Que talvez nem sejam do agrado de Deus. Não compete a mim dizer nem a ninguém, né? Perdemos essa graça que Deus nos concede, a ponto de sairmos de dentro das igrejas, para irmos para as ruas, para que as pessoas possam entender que essa é a maior graça que Deus nos concede, participar desse momento tão importante. Que foi o maior desejo de Jesus antes de sua morte. Dar-se a mim e a vocês no seu corpo e no seu sangue. Participar da Santa Missa deve ser mais do que obrigação. Deve ser um desejo do nosso coração. Nós só vamos entender de verdade essa graça quando nós estivermos face a face com Deus. Que a gente tenha aprendido um pouquinho nesses dias de festa do Santíssimo Sacramento e possamos frequentar com mais carinho, com mais zelo, dessa que é a maior de todas as orações. Desse que é o maior desejo de Jesus para ficar e para viver no meio de nós. Ele quis quer ser o nosso alimento através do seu corpo e do seu sangue. E aí fica a pergunta, hoje, quem pode participar da Santa Missa? Todos. Sempre foi assim? Eu posso perder essa graça na minha vida? Vamos participar. Sempre que nós tivermos a oportunidade, nós conhecemos tantas realidades de pessoas que caminham quilômetros para participar de uma missa. Ainda. Nós conhecemos a realidade de pessoas que para participar da Santa Missa precisam se esconder dentro das casas, porque o governo dos seus países não permitem. Se forem descobertas, as pessoas são arrancadas e são mortas. Nós podemos participar a céu aberto, muitas vezes deixamos essa graça passar, despercebida do nosso meio. O Papa hoje pedindo tanto, né? Quem acompanha toda quarta-feira ele faz a catequese, pedindo tanto que as pessoas deixem que os cristãos se reúnam nesse momento tão especial que é a missa. Muitos ainda sendo mortos durante essa semana que passou, porque se reuniram ao redor dessa mesa para celebrar a Eucaristia. E nós temos a graça de poder participar e não o fazemos. Não vamos mais deixar que isso aconteça na nossa cidade forânea. Domingo é dia de missa. Nunca falta missa aqui. Tem de manhã, tem de tarde. Tem missa para todo gosto, a toda hora.
Não vamos deixar essa graça passar na nossa vida. Participemos com mais entusiasmo, com mais vontade, do maior desejo de Jesus para conosco, que é a Santa Missa.